A paz, tudo bem com vocês? Gostaria de fazer uma breve reflexão neste vídeo sobre esta multidão de imigrações que estão ocorrendo pelo mundo afora. E hoje aqui também no Brasil, no estado de Roraima, pelo povo da Venezuela. Como é que nós talvez pudéssemos definir estas imigrações devastadoras? Um povo querendo ser feliz. Famílias que estão procurando, buscando um lugar para ser feliz. Um lugar que talvez pudesse ter um trabalho ou alguma dignidade que porventura não encontraram em suas terras de origem. E os desafios têm sido grandes para estas famílias. A esperança tem sido um grande patrimônio da humanidade. Depois do dilúvio, nasceu uma nova esperança para o povo. Esperança de uma nova terra, de uma nova civilização, de uma nova cultura, de uma nova ética, mas infelizmente, por causa da degeneração do gênero humano, em pouco tempo tudo voltou a ser como era antes. Noé plantou uma vinha, ele se embriagou, houve incesto na própria família e acabou amaldiçoando até um de seus filhos. Depois veio a Torre de Babel. As etnias, os povos se uniram através de uma só linguagem. Em pouco tempo tudo voltou como era antes. Daí Jesus veio ao mundo, nos trazendo uma nova proposta de esperança. E talvez pudéssemos olhar para a cura de um cego chamado Bartimeu na Bíblia. Alguma motivação para podermos orar por estas famílias que estão à procura desta esperança. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 e 47, nós lemos assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Bartimeu, na sua esperança, ele conseguiu alcançar uma grande vitória na sua vida e na sua família. Paulo diz que se a nossa esperança se limitar apenas a este mundo, a esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. E olhando para esta vitória do cego Bartimeu, a sua esperança venceu a sua escuridão. Nós não sabemos por quanto tempo ele foi cego, mas pela maneira como ele pediu a cura, ficou entendido de que ele enxergava um dia. Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: que eu torne a ver. Mas este momento de escuridão na vida de Bartimeu foi importante para desafiá-lo a orar e buscar uma luz no final do seu túnel. Quantas vezes as circunstâncias tornam os nossos dias em blackouts, em escuridão, e nós somos desafiados a orar e a buscar esperança nesta luz que é Jesus. As autoridades não podem fazer muita coisa por esta gente, talvez o mínimo, mas nós podemos fazer o máximo, orando, intercedendo, para que estas famílias encontrem esta esperança, que é a luz de Jesus. Mas na esperança de Bartimeu, ele também conseguiu vencer grandes obstáculos. Foram muitos os obstáculos, as dificuldades que ele teve que enfrentá-las para poder chegar até Jesus. Um dos maiores obstáculos de Bartimeu foram os próprios discípulos, que tentaram calar a sua voz. Ele era cego, mas podia falar.
Ele podia ouvir, quando ouviu que Jesus estava passando por ali, então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritava cada vez mais e venceu todos os obstáculos. Os obstáculos existem exatamente para desafiar a nossa fé, desafiar a clamar e ter esperança. Podemos imaginar quantos obstáculos estas famílias de imigrantes encontram nos países onde chegam. É o obstáculo da língua, da cultura, da tradição, da religião. Talvez com pouco estudo, nenhuma profissão. E as autoridades podem fazer pouco, mas nós podemos fazer muito. Orando, intercedendo, para que estas famílias vençam seus obstáculos e encontrem esta esperança em Jesus. Mas Simão Bartimeu conseguiu vencer também o preconceito. A sua esperança foi maior do que os preconceitos. Quem era esse homem? Era um João Ninguém, sentado na beira da estrada, pedindo esmolas. Mas Jesus transformou esse ninguém em alguém especial, em alguém importante, dando a ele a cura, dando a ele a sua dignidade, a sua família de volta. Podemos imaginar o preconceito que essas famílias sofrem, homens, mulheres e crianças, quando chegam nesses países. É o preconceito do João Ninguém, sem terra, sem teto, sem dignidade. E as autoridades podem fazer muito pouco, mas nós podemos fazer muito. Podemos orar para que estas famílias vençam todos os preconceitos e consigam também um lugar no sol, na esperança de Jesus. Nós sabemos que no meio dessa gente deve ter muita gente mal intencionada, gente más, ruins, mas nós não podemos julgar o todo pela parte e nem a parte pelo todo. Mas nós podemos orar. Este é o nosso papel, para que estas famílias também possam encontrar como nós um lugar especial no sol, colocando a sua esperança na pessoa de Jesus. Tem um ditado antigo que diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança em Jesus nunca morre, porque a palavra diz que o justo, mesmo morrendo, ele tem esperança. Não perca a sua esperança. Um abraço, a gente se vê por aí.